Vou tentar fazer uma mágica aqui, João, porque agora eu descobri que meu tempo é um pouco mais curto, então vou pular a nominata, peço perdão a todos, mas eu vou tentar fazer uma mágica. Como é que a apresentação já entrou? Tá bom. Então a ideia é falar um pouco de economia, um pouco de tecnologia, vou ver se eu divido meu tempo aqui. A ideia é dar as mensagens principais. A mensagem principal em economia é que o mundo pós-pandemia está bastante endividado, ou seja, o fiscal ficou um tema muito mais importante, pela primeira vez foi discutido em quase todos os painéis do FMI, e a gente tem um processo de inflação, de desinflação em curso, mas com algumas ameaças à desinflação. E aí eu vou passar aqui pelos temas que eu acho mais relevantes na parte global e depois falar um pouco do Brasil. Então, em termos de inflação... Oi, está todo mundo escutando? Ok. Em termos de inflação, então, a gente vem com uma convergência. Acho que o ponto principal aqui da inflação é que a gente tem uma inflação de serviços hoje no mundo muito alta, o Brasil também, e uma inflação de bens que tem caído bastante. Mas para a gente continuar esse processo de convergência da inflação, a gente precisa que a inflação de serviços comece a cair, porque não tem como a inflação de bens ficar baixa o suficiente para fazer com que o processo siga de convergência sem ter uma melhor inflação de serviços. E aí falar um pouco das pressões que a gente vê à frente. Então, quando a gente olha um pouco a eleição americana, a gente hoje tem 3 grandes grupos, vamos dizer assim, de medidas sendo discutidas, tanto pelos republicanos quanto pelos democratas. E aí vamos pegar os 3 principais pilares, porque os 3 principais pilares do debate econômico nos Estados Unidos hoje, do debate político, eles são inflacionários. O primeiro é a parte fiscal, e aí a gente vê que ao longo dos anos, tanto os republicanos quanto os democratas passaram de um fiscal mais restritivo para um fiscal bem mais expansionista, ou seja, mais gastos. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a parte de protecionismo, que tanto os republicanos quanto os democratas estão falando, e o protecionismo é inflacionário, e aqui tem um exercício do que aconteceria em termos de inflação, se a gente tivesse tarifas, e aí a gente pode fazer um exercício com a China ou com outros países. E o terceiro pilar é a imigração, que também parece ter consenso entre republicanos e democratas. Então, a gente tem um fiscal mais expansivo, um mundo mais protecionista e uma parte de imigração mais restritiva, lembrando que a mão de obra americana está bem apertada. Então, se a gente pensa nesse sentido, os 3 são inflacionários. Um outro ponto é essa transição verde, que eu acho que vai ser discutida em um outro painel. Quando a gente pega hoje a diferença entre demanda e oferta de energia, pensando em tudo que a gente está pensando que vai acontecer nesse processo de inteligência artificial, aumento nos centros de processamento de dados, todos esses data centers estão sendo construídos, então a gente tem uma demanda grande por energia, que significa, quando a gente olha o net zero à frente, uma demanda grande, porque a energia tem que ser sustentável em termos de componentes para fazer com que isso aconteça, e aí tem uma implicação em custo também, que está sendo discutida, foi um dos pontos também discutido na reunião da FMI, e a gente tem bastante informação nesse sentido. Um outro ponto é a fragmentação de comércio, no mundo está bastante dividido, a gente tem hoje um risco geopolítico muito maior, o número de restrições a comércio também aumentando bastante, principalmente na parte de bens, e a gente percebe que a gente tem 2 blocos negociando cada vez menos, principalmente depois da invasão da Ucrânia. A parte de política monetária, a gente vê que o Brasil é o único país do mundo hoje que tem, na curva, uma precificação mostrando uma alta de juros, grande parte do mundo tem uma queda de juros, o Brasil também foi o primeiro a subir os juros, depois foi um dos primeiros a começar a queda também. Aqui a gente tem um tema que a gente vai explorar um pouco mais na frente. Economia americana muito forte, a gente vê nesse gráfico do meio que a gente teve uma mudança na demanda de bens depois da pandemia, que nunca mais voltou para a linha de tendência, tanto a parte duráveis quanto não duráveis, e a parte de serviços agora também subindo acima da linha pontilhada. Então, aqui o resumo dos Estados Unidos é que a gente tem uma economia bastante forte. Quero falar um pouco de China, porque eu acho que aqui tem uma relevância para o mundo emergente. A China tem hoje um grande desafio, porque é uma economia que precisa se reinventar, ela vem com uma parte de consumo caindo, então foi adotado um modelo de volta para a exportação, e tem um desafio grande, que é como fazer esse modelo com os setores que eles estão hoje impulsionando. Esse modelo foi feito nos anos entre 2000 e 2005, mas era um modelo que era impulsionado por têxtil, por sapatos, por itens, vamos dizer assim, de menor valor agregado. Agora, a China está tentando se reinventar através de um modelo de exportação que é basicamente guiado por eletrificação, painel solar, semicondutor, carros elétricos. Isso está tendo uma resistência grande do mundo, a gente consegue ver aqui
por exemplo, a parte de exportação de carros, que é uma linha que cresce bastante rápido ali, em termos de exportação também crescendo, e a gente vê essa parte do efeito de subsídios. Perdão. Um outro tema relevante é que a China, os países estão colocando muitas restrições, né, dado que esse setor é estratégico em grande parte dos países. Então, a gente vê aqui nesse gráfico de barrinha embaixo, o número de restrições, a China tem crescido muito, né? Isso tem uma relevância muito grande para o modelo de crescimento da China, e aí fica um questionamento do que acontece, dado que eles se voltaram para um modelo que hoje tem bastante restrição, e qual é o impacto que isso pode ter, né, no crescimento chinês e no crescimento americano, dado que hoje está sendo discutido tarifas para a China. Então, acho que é bastante relevante. Falando um pouco do fiscal global, eu já venho falando sobre isso há bastante tempo. A gente teve um crescimento de dívida muito grande durante a pandemia. Os países ricos gastaram 22% do PIB na pandemia, os países emergentes gastaram na média 10%, e os países mais pobres gastaram na média 4%. Hoje a gente tem um problema onde os países pobres precisam de dinheiro, mas como a taxa de juros é muito maior, é muito mais difícil, e a gente tem uma estrutura de dívida hoje que tem um grande desafio pela frente. Um outro tema rápido é falar sobre, bom, se a gente tem uma população que está envelhecendo, se a gente tem muitos custos que precisam ser pagos no pós-pandemia, se a gente tem uma dívida muito grande, a saída é a produtividade. Quando a gente olha a produtividade, com exceção dos Estados Unidos, a gente tem produtividade em queda em grande parte do mundo. Na América Latina, a gente vê que ela está bem abaixo da linha de tendência, e isso é um problema que nos faz pensar que hoje o mundo precisa de reformas do lado da oferta que gerem produtividade. De novo, a população está envelhecendo, então isso aqui é um pouco da parte de demografia. Se a gente pensar os 193 países da ONU, e pensar daqui a 15 anos, só 7 deles vão ter uma população maior do que hoje, e esses 7, a maioria, são países pobres. O único país rico que tem uma possibilidade de ter uma população maior daqui a 15 anos é os Estados Unidos, todos os outros têm menor. A taxa de natalidade da China é a mais baixa de todos os países importantes hoje do mundo. No Brasil, a gente tem uma inflação que tem convergido, mas no passado, no curto prazo, ela parou de convergir. A gente tem uma economia que está acelerando, a gente tem uma mão de obra muito apertada, a gente tem uma expectativa de inflação que tem desancorado, então o Banco Central iniciou aí um processo de ajuste para corrigir esse movimento. Aqui a gente vê as expectativas de inflação bastante desancoradas, tanto na parte, né, das pesquisas de inflação quanto na parte de mercados. Isso preocupa muito o Banco Central, porque o modelo de metas ele é baseado em expectativas. Vou pular esse aqui. E aí, finalmente, um gráfico que acho que é super relevante, que mostra que todas as vezes na história do Brasil, está aqui o presidente Temer, que eu acho que é importante a gente registrar isso, todas as vezes na história do Brasil, desde a criação do Plano Real, porque a diferença do Plano Real para os outros planos anteriores foi que o Plano Real foi o primeiro plano que ele teve um ajuste fiscal antes do início do plano. Quando a gente olha de lá para cá, todas as vezes que o Brasil conseguiu cair os juros e trabalhar com juros mais baixos, foram acompanhadas de choques fiscais positivos. Então, a gente tem aqui o teto de gasto, que permitiu o Brasil, né, abaixar os juros, a gente consegue ver claramente no gráfico. Lembrando que o mercado antecipa um pouco, porque acompanha o processo de aprovação no Congresso. Depois a gente teve a parte da reforma da Previdência, depois a gente teve o arcabouço, e aí a gente vê ali, quando as metas fiscais foram mudadas, a gente vê começou uma desancoragem nessa parte fiscal. Então, a mensagem aqui é que é muito difícil trabalhar com os juros estruturalmente mais baixos, cair os juros e trabalhar com juros mais baixos sem ter um choque, né, um choque positivo na parte fiscal, sem ter uma percepção pelo lado do mercado que o fiscal vai melhorar. Vou passar aqui rapidamente. A gente fez aqui uma comparação entre receitas e despesas do Brasil com alguns outros países na América Latina, e a gente também olhou ali a barra laranja, a parte do mundo emergente. Então, quando a gente pega em termos de dívida bruta, o Brasil vai ter um salto na dívida que é parecido com a média do mundo emergente, mas o nosso ponto inicial, né, ele é bem maior, né? Obviamente, os países avançados têm mais dívida. Quando a gente olha a parte de juros no Brasil, a parte de juros real, e aqui a gente poderia usar várias medidas, todas vão mostrar a mesma figura, o juros real brasileiro é um dos mais altos, mas quando a gente pega a parte de primário, né, que é o esforço que o governo está fazendo
vamos assim, no momento corrente, o Brasil não é muito diferente de outros países, tem uma crítica muito grande na primária do Brasil, mas a gente vê que o Brasil está meio na média ali, né, entre os países. Hoje em dia a gente teria que ter vários países produzindo primário positivo para pagar o custo da dívida, mas não é isso que está acontecendo. Agora, quando a gente pega a dívida bruta, a gente vê que o Brasil, no mundo emergente, é o mais alto. Então, ele vem de um ponto inicial mais alto e agora tem um questionamento grande em relação a como fazer essa dívida convergir. Em tecnologia, se a gente tiver que pensar em um slide, eu pensaria nesse slide. Isso aqui, vamos dizer assim, é o fechamento de tudo que a gente fez nos últimos 5, 6 anos. Então, a gente começou com o Pix, que é um sistema de pagamentos, e eu estava vendo aqui o Robert falar que na Inglaterra tem 20 milhões de pagamentos processados em um mês, se não me engano foi o que ele falou. A gente tem 240 milhões num dia. Pensando que o Brasil tem uma população bancarizada de um pouco mais de 100 milhões, são mais de 2 operações por pessoa por dia, né? A gente tem 71,5 milhões em termos de inclusão, pessoas que começaram a participar do mercado via Pix. E a grande diferença do Pix para os outros sistemas de pagamento instantâneo no mundo é que ele é programável. Parece que isso não significa muita coisa, mas significa tudo. Porque, por ele ser programável, ele interage com a moeda digital, e ele faz com que a gente consiga adicionar novas funcionalidades em termos de programabilidade de dinheiro. Então, por exemplo, agora a gente vai ter nessa semana um evento com a Google, porque a gente vai lançar o pagamento por aproximação do Pix. Do mesmo jeito que você tem hoje na wallet da Google, seus cartões de crédito, você só encosta o celular e você paga, você vai começar a poder fazer isso com o Pix a partir da semana que vem. A gente tem também a parte de programabilidade de pagamentos, que vai fazer com que você consiga programar pagamentos recorrentes. E mais, eventualmente, a gente vai conseguir fazer o bloqueio reverso de pagamentos, que significa que o Pix vai conseguir fazer todas as funções que o cartão de crédito faz hoje, de uma forma muito mais barata e muito mais eficiente. Quando a gente pega a internacionalização da moeda, que é o segundo bloco, então vamos pensar nesses 4 blocos. Então, o segundo bloco é basicamente pegar vários Pix no mundo e conectar eles, né? Então, quando a gente vê essa conversa, não, moeda de BRICS, fazer uma moeda comum da América Latina, gente, não precisa nada disso. Se a gente imaginar que todos os países vão ter um sistema de pagamento instantâneo eficiente, se a gente conseguir conectar os sistemas de pagamento de forma instantânea, não tem mais relevância esse debate de blocos de moeda, porque a gente vai conseguir fazer os pagamentos em tempo real de forma instantânea e atomizada. Então, é isso que a gente está buscando. Quando a gente pensa nessa parte de internacionalização, tem três grandes desafios. O primeiro é a tecnologia, que já foi superado. O segundo é a liquidação das moedas, que também já foi superado. E o terceiro é a governança, que ainda não foi superado, que é o que a gente está trabalhando no G20 nesse exato momento. Por que é importante a governança? Porque países diferentes têm sistemas de controle de financiamento a terrorista, de lavagem de dinheiro diferentes. Tem a parte de impostos, que depende, às vezes, se você é pessoa física, pessoa jurídica, se é empresa, se não é. Então, a gente precisa ter uma taxonomia comum de pagamentos para a gente poder juntar esses países e fazer isso de forma instantânea. O terceiro bloco é o Open Finance. Como foi dito aqui, o nosso Open Finance é o mais aberto do mundo, ele é o que tem mais produtos no mundo, ele é o que avançou mais rápido também. A gente já teve 74 bilhões de chamadas de API em termos de transferência de dados, já gerou dezenas de milhões de poupança para as pessoas, por terem conseguido comparar dados. As pessoas recebem mensagem de um banco dizendo que tem dinheiro parado, transfere no outro. Isso já está começando. E lembrando que todo o nosso programa foi feito em termos da programabilidade. E a gente tem, do outro lado, o Open Capital Markets, que está sendo feito na CVM, que é na mesma base do Open Finance do Banco Central. Então, a gente vai juntar uma coisa com a outra. Então, a gente está trabalhando no Open Finance de um lado, o JP está trabalhando na CVM e, no outro lado, no Open Capital Market, e tudo vai se juntar de forma atomizada, na mesma plataforma. Como tudo isso é super importante, mas não é tokenizado, a gente precisava incluir o conceito da tokenização em todo esse sistema. E aí que vem o DREX. O DREX, basicamente, é uma moeda digital que ela é um depósito tokenizado. Tem várias vantagens, mas em um minuto eu não vou conseguir nem chegar perto de explicar, mas tem várias vantagens de ter uma moeda digital que é um depósito tokenizado. Uma delas é a regulação, porque você não precisa fazer uma regulação nova, ela herda a regulação de depósito que já existe. A segunda é que ela insere o conceito de tokenização no balanço dos bancos, as outras moedas digitais não fazem isso, e ela não desintermedia os bancos. Se eu tenho uma moeda digital que afeta o balanço do Banco Central em termos de ativo e passivo, quando eu faço mais conversão para essa moeda, eu tiro a base de crédito dos bancos.
Então, a gente, para superar esse problema, fez uma moeda, que é uma moeda que ela é um depósito tokenizado. Lembrando que a primeira vez que eu falei isso, numa reunião do BIS com todos os outros banqueiros centrais, as pessoas estranharam e acharam que era um conceito errado. E hoje existe, assim, por grande parte dos bancos centrais, um entendimento que talvez esse seja o melhor sistema. Inclusive, o Banco da Coreia mudou para fazer um sistema parecido com o do Brasil, que está na fronteira do conhecimento, nessa parte de tokenização, onde a gente vai ter um sistema que é uma Hyperledger Bezel. Eu não tenho muito tempo para explicar os detalhes da tecnologia, mas posso responder nas perguntas. E aí, finalmente, que meu tempo já está quase no fim, uma vez a gente tendo os 4 blocos, o sistema de pagamentos universal, um trilho programável, um sistema que eu posso ligar o meu trilho com outros países, um ambiente onde eu tenho todos os dados financeiros no mesmo lugar, eu tenho comparabilidade e portabilidade em tempo real, me falta inserir o conceito de tokenização, porque aí eu fico com a tokenização de forma instantânea em termos de comparabilidade e portabilidade. E aí a gente vai adicionar 2 blocos no programa, que é a inteligência artificial e a monetização de dados. Isso é o que vem por aí, eu não tenho muito tempo para explicar aqui agora. Até estourou o tempo já, viu, Roberto? Mas só para terminar aqui... Eu sei que as suas realizações são gigantescas, não há a menor dúvida, do Banco Central, mas a gente precisa seguir aqui o nosso tempo. Mas só para terminar aqui, por favor, um minutinho. Então, eu tenho só no final esse agregador, que eu acho que é importante mostrar, que é como as coisas vão aparecer no fim, é como se as pessoas tivessem um marketplace de finanças, onde você pode ter todos os seus dados dentro de um agregador, você vai baixar todos os seus dados no mesmo lugar e você vai poder comparar serviços e vai ter segmentação e produtos mais sob medida a preços melhores para todos. Isso está hoje em construção. Muito obrigado.